Olá, turma, boa noite. A temática de hoje que nós estamos trabalhando é a respeito do pensamento. Eu achei interessante que pudéssemos falar um pouquinho sobre a importância do pensamento em nossas vidas. Enquanto psicóloga, tem uma frase que diz o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. Freud nos traz essa frase sabiamente. Por qual motivo, turma? Tentando nos alertar o quanto o nosso pensamento ele tem força sobre nós. Quem trabalha na área de saúde mental compreende que os pensamentos eles têm influência sobre o nosso comportamento, assim também como ele tem influência sobre nossa condição emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando seus pensamentos repetidamente são pensamentos negativos, geralmente as suas atitudes elas também tendem a ser negativas. Tudo ao seu redor, de alguma maneira, tende a ser voltado para algo negativo. Por esse motivo, turma, quando nós falamos a respeito de pensamento, é interessante que nesse momento nós possamos buscar alimentar pensamentos positivos. É tão difícil alimentar pensamentos positivos em meio a tanto sofrimento, em meio a tantos desastres, em meio a tantas angústias. Mas eu vou dizer algo para vocês, turma. Tenha paciência. Tenha paciência, pois existe algo que diz assim, não existe um mal que não traga um bem. E é mediante isso que nós temos que compreender que hoje talvez nós estejamos sendo devastados de alguma maneira, mas que algo bom possa surgir disso. E eu digo para vocês, turma, esse lado bom, ele vai acontecer se a gente conseguir fazer uma espécie de filtro de pensamentos, uma espécie de lavagem da nossa alma, principalmente dos nossos pensamentos, pois eles fazem a nossa vida, eles dão um direcionamento aos nossos comportamentos. Querendo ou não, turma, quando nós falamos sobre os pensamentos, nós estamos dizendo também a respeito de nós. Diante de tudo isso, que pensamento que você cultiva? Diante de tudo isso, que pensamentos você está tendo com relação à vida, com relação a esse momento? Então, assim, pensem que o pensamento ele é um ensaio da ação. E nessa peça, turma, da vida, a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre o ensaio ele tem uma segunda chance. Cultive aquilo que te faz bem, alimente a sua alma com pensamentos bons, saiba filtrar aquilo que de alguma forma faz bem e descarte de alguma maneira aquilo que não faz bem. Eu sei que isso não é tarefa fácil, não, de maneira alguma. Mas a partir do momento que você tem o entendimento do eu de vocês, isso se tornará mais fácil, isso se tornará mais tranquilo. Mas isso depende muito de cada um. Alimentar o seu pensamento, alimentar algo bom, porque de ruim já tem muita coisa, turma? E é diante disso, dessas pequenas palavras que eu trago para vocês, que a gente pode construir um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, ele vai depender do mundo interior de cada um. Esse mundo melhor que cada um está torcendo para que ele aconteça, só vai ser possível quando cada um de vocês cultivarem esse lado interno
que tanto é dito, mas que tão pouco é feito para ele ser cultivado. Então vamos ter cuidado com os pensamentos que nós alimentamos diariamente. Vamos ter cuidado para que alguns desses pensamentos não venham a se tornar reais. Eu vou dar um exemplo para vocês ficarem mais claro. Muitas vezes, turma, vocês estão cursando algumas disciplinas e vocês têm uma certa dificuldade. Eu não sou muito boa em cálculo, um exemplo, né? De repente eu vou ter uma disciplina de cálculo no curso de psicologia, estatística. Meu Deus, mas eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso tem tudo para dar errado. Eu acredito que eu já sou ruim de cálculo e imagine numa disciplina de estatística. Isso aí já é um ensaio para uma ação que possivelmente possa se concretizar, porque é você que alimenta esses pensamentos, é você que de alguma maneira faz com que eles se realizem. Então, turma, mesmo que diante de todas as dificuldades, mesmo que diante de todas as lutas, que a gente consiga enxergar pelo menos isso de bom. E aí, a partir do momento que a gente enxerga isso de bom, a gente já consegue descartar aquilo que não é tão bom. Alimente o seu pensamento de coisas boas. E só assim vocês poderão ter uma vida mais tranquila e livre de tantas coisas ruins. Então, fique com meu abraço virtual a cada um de vocês e alimente aquilo que tão importante é para cada um de vocês.